quero apresentar para você mais um grande livro, outro do Padre Francisco Fausto, A Conquista das Virtudes. Vamos lá! Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos falar do livro A Conquista das Virtudes. É um livro que eu estou devendo há algum tempo, estava desejoso de trazer esse livro para você, para que você possa conhecer esse livro. Esse livro do Padre Francisco Fausto é um livro fantástico, um livro fundamental para que nós possamos crescer na busca das virtudes e, automaticamente, buscar as virtudes de uma maneira mais direta. Às vezes nós queremos ser até virtuosos, mas não sabemos como. Esse livro, A Conquista das Virtudes, vai nos ajudar a, de fato, mergulhar nessa busca da vida virtuosa. E ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte desse livro, nós vamos entender o que é a virtude, para que serve a virtude. A primeira parte é uma grande motivação para que nós possamos mergulhar nesse caminho da virtude. Ele vai trabalhar a questão da responsabilidade nas nossas escolhas, a questão da liberdade humana, a questão de que muitas vezes nós falamos, não, eu sou assim porque tal pessoa me fez algo, eu sou assim porque nasci assim, a síndrome de Gabriela, não é isso? Mas, na verdade, o Padre Francisco Fausto vai falar que nós somos responsáveis de buscar a virtude e somos também responsáveis quando não a adquirimos. Portanto, é muito necessário conhecer o que é a virtude, e a virtude é um hábito bom. Esse seria um simples conceito de virtude. Nós aqui vamos conhecer algumas diferenças, por exemplo, que o autor, nessa primeira parte ainda, ele vai tratar. Por exemplo, ele vai falar sobre virtudes e miragens. O que seriam essas miragens? A virtude seria a própria virtude em si, aquilo que nós precisamos buscar. A miragem seria algo, entre aspas, semelhante às virtudes, porém, não são virtudes necessariamente. As miragens nos lembram as virtudes, mas quando nós vamos olhar próximo dela, nós vamos perceber que, na verdade, está totalmente longe de uma vida virtuosa. Por exemplo, quando nós buscamos fazer algo, até mesmo virtuoso, mas por trás daquela virtude está a soberba, o orgulho, a vaidade. É mais para aparecer para os outros do que o crescimento próprio. Ou quando buscamos dizer que somos virtuosos, mas na verdade aquilo é um hábito, é um costume nosso. Então, não é algo que acrescenta, que muda o nosso ser, que nos tira da zona de conforto. Então a miragem é sempre algo que até mesmo nos lembra a virtude, mas quando olhamos de perto, percebemos que está totalmente longe de uma vida virtuosa. Uma outra coisa também que ele vai trazer no livro é a questão da diferença entre os defeitos e as limitações. Os defeitos nós conseguimos mudar. Por isso é importante a gente compreender que precisamos dar passos, escolher bem e ter responsabilidade nas nossas escolhas, tá certo? Porque os defeitos nós conseguimos mudar. Nós temos um defeito, mesmo aquele defeito que nós sabemos que é predominante, que nós até mesmo chamamos de defeito de estimação. Esse defeito nós conseguimos mudar. O que nós não conseguimos mudar são as nossas limitações. E essas limitações, nós temos que aprender a lidar com elas. Nós temos que olhar para elas e aprender a lidar com elas. Tanto o defeito quanto as nossas limitações, nós precisamos descobrir quais são cada um deles. Ok? É importante. Uma outra coisa que é fato, quando nós falamos de vida virtuosa, nós aprendemos a olhar para nós. Não olhamos mais para o outro e julgamos o outro como erro.
mas olhamos para a nossa própria existência e entendemos quem somos, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. É assim, a vida virtuosa vai nos fazer crescer, amadurecer. Um homem virtuoso é um homem que domina a si próprio. Por isso é muito importante a gente buscar as virtudes. E uma das virtudes que ele vai começar a trabalhar e mostrar para nós nessa primeira parte são as virtudes humanas. Vou aqui pegar o texto para que nós possamos ler e entender a partir da visão do autor. Características das virtudes humanas. Que características têm as virtudes humanas? Antes de mais nada, que são humanas e não sobrenaturais. Quer dizer que podem e devem ser vividas por qualquer ser humano, em qualquer época, cultura e latitude. Acerca do valor fundamental dessas virtudes, coincidem a filosofia grega, a sabedoria oriental, a lei de Moisés e o cristianismo. Olha só que beleza! Nós temos aqui o fundamento da boa vida humana. Os gregos apontavam a felicidade, a eudaimonia nessas virtudes, nas virtudes humanas. Quanto mais virtuoso um homem é, mais feliz ele era. Para a visão, de Aristóteles, por exemplo, para a visão dos gregos antigos, Platão, Sócrates, Aristóteles. E também aqui nós vamos entender que na lei de Moisés, nós vamos ver que existe também uma relação com as virtudes. A lei mosaica é uma lei que nas três primeiras leis estão totalmente relacionadas a Deus, ou seja, a humildade humana, o reconhecimento de quem é Deus e de quem nós somos. Essa lei mosaica, do 4º mandamento ao 10º mandamento, está relacionada com a nossa relação com o próximo. E a partir dali, nós vamos nos relacionar com diversas virtudes humanas. Ser virtuoso não é algo para cristãos apenas. E muitos acham que o ser virtuoso é algo apenas de alguém religioso. Mas não é. Na verdade, como eu já estava trazendo aqui, as virtudes é algo pensado desde a Grécia Antiga para a integralidade do homem, para a felicidade, a plenitude do homem. O tema das virtudes hoje é algo extremamente necessário, porque hoje nós vivemos uma cultura avesso às virtudes. Às vezes nós falamos por aí, puxa, os valores estão se... Exatamente. Nós estamos vivendo numa sociedade de inversão de valores, de mudanças de valores. E por que isso? Porque o tema da virtude está sendo esquecida. Nós hoje chamamos de brega aquelas pessoas que buscam a virtude, buscam ser virtuosos. Pensem aí, quem não gosta de pessoas generosas, pessoas que são caridosas, pessoas que olham para o próximo com respeito? Todas essas questões são virtudes. O respeito, o amor, a caridade, a humildade. Tudo isso são virtudes. E nós precisamos resgatar, não só com um anúncio, mas com a vida. Nós precisamos adquirir essas virtudes. E na segunda parte desse livro nós vamos ver como conseguir as virtudes humanas. Como conquistar essas virtudes. Aí sim nós vamos começar a trabalhar para chegar mais próximo, dia após dia, de cada virtude. E aqui eu quero ler para você mais um trecho desse livro. Lá na página 75, no capítulo 11, nós vamos falar sobre a formação dessa vida virtuosa. Acabamos de ver, nos 2 capítulos anteriores, que as virtudes humanas são purificadas e elevadas pela graça divina. Aí ele cita o catecismo.
Catecismo 1810. E que as virtudes teologais, essas são as virtudes sobrenaturais, que é fé, esperança e caridade, que recebemos no batismo, né? Elas informam e vivificam todas as virtudes morais. Mas, como é evidente, não se pode purificar, elevar, informar, vivificar o que não existe. Acontece que as virtudes humanas não brotam como capim, nem surgem por geração espontânea. Nós precisamos, então, buscar hábito, luta constante. Vamos lá. Temos que adquiri-las, conservá-las e cultivá-las com esforço. E o que nos lembra o catecismo são adquiridas humanamente, como fruto de atos moralmente bons. Como orientar esse esforço por conseguintes virtudes? Mais uma vez, o catecismo vai nos ajudar. Diz sinteticamente que se adquirem por 3 caminhos. Vamos lá, conhecer esses 3 caminhos. Pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada com esforço. Tá vendo? Esses são os 3 caminhos que nós precisamos viver para adquirir as virtudes. Mas entenda, não é tão simples assim. Mas é importante que nós possamos viver e adquirir as virtudes dando pequenos passos. Eu tive um professor, o nome dele Ronaldo Fiuza, um dos professores que eu mais admiro até hoje da minha vida, tanto acadêmica quanto na época do ensino médio ou fundamental. O professor Ronaldo, ele ensinava uma coisa, ele falava assim, em relação ao grego e ao latim, acho que eu já citei aqui algumas vezes. Ele falava que quando estamos diante de algo que é gigantesco, mas valoroso, nós não podemos colocar a carroça de frente para o burro. Nós precisamos ir aos poucos. Ele falava assim, um elefante, nós precisamos comer aos bifinhos. O que isso significa? Claro, ninguém se alimenta de elefante, mas ele está querendo dizer que quando algo é gigantesco, nós precisamos dar pequenos passos. Quando nós percebemos, nós conquistamos muitas coisas. E na terceira parte desse livro, nós vamos verificar as 4 virtudes morais. E ele vai trazer reflexões sobre essas 4 virtudes. E você sabe quais são essas 4 virtudes? Coloca aqui no comentário o nome das 4 virtudes. Vou te dar um tempinho aí. Vai lá, coloca. Colocou? Beleza. Aproveita também, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. As 4 virtudes morais são justiça, prudência, temperança e fortaleza. E ele vai desenvolver reflexões sobre cada uma delas. A fortaleza, por exemplo, nós vamos ver outra virtude relacionada à fortaleza, uma virtude humana, a coragem. E nós precisamos de coragem para adquirir essas virtudes. A prudência é a maior das virtudes morais. Por quê? Essas virtudes morais também são chamadas de cardeais. Elas são geradoras de outras virtudes. A prudência é a maior delas porque quando nós adquirimos a prudência, nós vamos adquirir com facilidade muitas outras virtudes. Todas as outras virtudes vão surgir da prudência. A temperança vai nos ajudar, colaborar a nos relacionar com as nossas emoções e principalmente com os nossos prazeres. Como que nós lidamos hoje com os nossos prazeres? Com o nosso desejo? Se eu sinto desejo, eu vou lá e realizo aquilo somente? Ou eu busco ter temperança? Agir com temperança, com equilíbrio. Autodomínio é um outro nome para a temperança. Entende? Será que eu tenho controle de minha vida? Será que eu tenho autodomínio? Se você talvez perceba que em algumas áreas você tem e outras não, leia esse livro,
para que você possa compreender um pouco mais sobre a virtude da temperança. E a justiça, dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Dar a Deus o que é de Deus. Hoje precisamos parar e refletir um pouco para ver se estamos sendo honestos diante dessa colocação. E precisamos sempre estar de olho nessas 4 virtudes, para que assim possamos compreender toda a dimensão do homem. Precisamos viver uma dimensão humana mais profunda, mais próxima da perfeição. E assim, a virtude. A virtude é um caminho de felicidade, como diziam os gregos. E como aponta também lá no Catecismo da Igreja, como apontam os cristãos, os judeus, por meio dos 10 mandamentos, nessa filosofia, nessa vivência espiritual judaica cristã, nós, vivendo a virtude, nós temos algo seguro para a nossa vida. Assim, nós vamos caminhar. E entendam, a virtude, ela não precisa ser buscada somente pelo nosso esforço. Nós podemos contar também com a graça de Deus. Deus vai nos ajudar a conquistar mais virtude. Porém, eu não tenho que usar Deus de muleta. Eu tenho que buscar as virtudes e contar com a graça. Quando eu não tiver mais força para me mover, eu busco a graça. Eu sei que Deus está ali para me impulsionar a ir mais longe, a ir além daquilo que eu acredito que eu posso ir. Tá certo? Esse é o caminho. E é isso que eu queria trazer para você, essa dica desse livro maravilhoso, A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. Um livro fininho. Larga de ser preguiçoso e vamos ler, vamos adquirir a virtude que talvez você e eu, nós precisamos. Pensa no que o mundo hoje precisa e pensa se você hoje consegue colaborar com esse mundo. Vamos lá, a conquista das virtudes. Deixa aí o seu like e esse é o canal Na Leitura. Muito obrigado. Tchau, tchau.